Meu Deus do céu, o que foi essa semana? Paulo Guedes pediu demissão, inflação super alta, teto de gastos, Auxílio Brasil, risco fiscal. Com certeza essa semana foi assim extremamente turbulenta para todos os investidores brasileiros. Mas fica aqui que eu vou te explicar o que aconteceu ao longo de toda essa semana e também o que você pode fazer para se proteger disso tudo que aconteceu. Vambora! Só antes de começar o conteúdo, vou pedir aí, não esquece de deixar o like e se inscrever. Esse é um vídeo que eu tô fazendo de última hora aqui, sabadão. Só posto vídeo geralmente de segunda, quarta e sexta. Então, se você puder deixar aí seu like e se inscrever pra me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Mas vamos começar. Ontem, sexta-feira, dia 22 de outubro, saiu uma notícia aí que aparentemente o Paulo Guedes tinha pedido demissão pro Bolsonaro do cargo de ministro da Economia. Mas algumas horas depois, o Paulo Guedes já tinha desmentido, falando que não tinha pedido demissão coisa nenhuma. Foi assim uma confusão. Mas nesse mesmo dia de ontem, o Paulo Guedes e o Bolsonaro se juntaram numa imprensa para falar aí o que tinha acontecido. E aí o Temer também viu se meter nesse meio, falando que isso tudo estava super desorganizado. E também, como a cereja do nosso bolo, mais ou menos umas 20 pessoas da equipe econômica pediram demissão. Ou seja, realmente essa semana foi extremamente turbulenta. Mas o que aconteceu nessa imprensa que eu falei do Bolsonaro com o Paulo Guedes? Tem um vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição que mostra aí quando os dois se levantam, que acaba a imprensa teoricamente, o Bolsonaro fala pro Paulo Guedes, dá um apertão de mão aqui. Só que o que as pessoas estão especulando é, será que o Bolsonaro falou isso pra tentar dar uma disfarçada? Será que o Bolsonaro simplesmente pediu pra ele apertar a mão, como pra tirarem foto? Ninguém sabe. E aí, quando eles estão se retirando da sala, os repórteres querem fazer perguntas ao Paulo Guedes. E aí o Bolsonaro olha pra ele e fala, você que sabe se você quer responder, né? Então deixa o Paulo Guedes nesse jogo de, vou, não vou. Então ninguém sabe o que aconteceu de fato. Não existe uma verdade absoluta, sempre tem esses dois lados. Mas muita gente está especulando de que realmente a situação tá complicada pra gente. Mas tirando toda essa confusão que envolve aí Paulo Guedes, economia, vamos falar agora do Auxílio Brasil. O que é o Auxílio Brasil para você que não sabe? Ele é basicamente uma nova Bolsa Família. E nessa semana começou a ser noticiado que vai ter um novo Auxílio Brasil de R$400. E o mercado reagiu a isso extremamente mal. Como você pode ver, o Ibovespa só caiu essa semana, não foi só por conta disso, mas isso também influenciou. E as pessoas ficaram com muito mais medo, o que levou elas aí a tirar o dinheiro do Brasil, o que fez com que a bolsa caísse, e colocar o dinheiro no exterior, nos ativos de dólar, o que fez com que o dólar subisse, como você também está vendo na tela. E com toda essa instabilidade política, muitas pessoas deixaram de investir aqui no Brasil, os próprios brasileiros e também os estrangeiros. E o que o Brasil vai ter que fazer para conseguir dar um retorno bom em relação a esse risco que está muito alto por conta da instabilidade? Aumentar também os juros da nossa economia. Então daqui para frente os juros mais uma vez devem ser aumentados para conseguir segurar esse risco que está muito alto por conta dessa instabilidade. E com todos esses problemas, todo mundo, todos os investidores, todo mundo que aí tá ligado à economia, fica com medo da gente romper o teto de gastos, o que assim causaria muitos problemas na situação fiscal do Brasil, que já não tá das melhores. Mas vamos voltar ali para o Auxílio Brasil que eu falei no começo. O que o governo vai ter que fazer para conseguir arrecadar mais dinheiro para dar para essas famílias que precisam dessa grana? Cara, obviamente eles têm duas saídas. Ou tirar os recursos aí da maioria dos políticos, tirar esses privilégios que ele tem que, cá entre nós, é muito difícil de acontecer. Ou a segunda alternativa, que é a mais comum da gente ver, que eles devem aí ou aumentar os impostos, ou mudar a alíquota de algum imposto, ou até criar um imposto novo. E agora, desconsiderando o fator social de que eu falei, que essas famílias realmente podem precisar dessa grana, às vezes essas famílias precisam dessa grana para se alimentar. Então é um negócio assim, bem pesado, mas desconsiderando isso, essa injeção de dinheiro a mais na população causa uma inflação extremamente alta, inflaciona ainda mais a nossa moeda, o que faz com que todos os investidores e todos os brasileiros tenham seu patrimônio desvalorizado. E falando da própria inflação, a nossa inflação está batendo aí recordes inúmeros, como em setembro, que teve uma nova alta que passou a 10,25% nos últimos 12 meses. Mas fica tranquilo que pelo menos o Brasil não tá sozinho nessa. Os Estados Unidos e a Alemanha também registraram aí recordes de inflação, mas a gente vê que o Brasil tá realmente numa situação, e essa semana foi extremamente difícil. E eu puxei um dado aqui do dinheiro perdido pelos brasileiros em 2020. Como assim? Como você pode ver na tela, a nossa moeda se desvalorizou muito apenas em 2020.
2020. O Brasil ficou aí em sexto lugar, com cerca de 20% da nossa moeda desvalorizada. E o que a gente pode tirar de conclusão como isso? Que o ano que vem, que 2022, a economia vai estar, assim, extremamente afetada. Todos os setores, qualquer um mesmo econômico, sofreu com isso. E o agronegócio, por exemplo, foi muito afetado com isso. Vamos pegar a China aí. Na China tiveram muitos problemas com produção, o que aumentou a demanda por insumos de fertilizante. E como a oferta continuou sendo a mesma, o preço desses fertilizantes também subiu. E para você que não sabe, os fertilizantes são muito usados no agronegócio aqui no Brasil. Então, para a produção de comidas, por exemplo, ele é muito usado. Então, a produção de comidas ficou mais cara, o que também gerou uma alta no preço das comidas no mercado, o que também gerou uma inflação maior. Ou seja, a gente está numa situação extremamente complicada. Por quê? Porque como a China precisava de mais fertilizantes e a gente também, o preço aumentou muito. E aí o preço de produção de alimentos aumentou, o que fez com que esses produtores tivessem que aumentar o seu preço final para conseguir lucrar. Logo, as pessoas que mais sofreram foi a própria população, que tem que aí desembolsar muito dinheiro para conseguir fazer um simples mercado. Se a gente for pegar o Auxílio Brasil, por exemplo, cara, com R$400 hoje no mercado, você não compra praticamente nada. E eu puxei aí esse índice do preço dos fertilizantes nos Estados Unidos e dá uma olhada, a gente bateu um recorde. O máximo que a gente tinha batido antes era em 2008, quando teve uma crise extremamente grande que afetou aí o planeta inteiro. E o que isso gera? Gera aí, por exemplo, as taxas dos títulos públicos no Brasil serem reajustadas por conta dessa inflação e por conta também do risco que está muito grande por conta da instabilidade política. Isso que eu nem citei, que ano que vem também vai ter eleição. Então, assim, realmente, com a inflação alta, com essa instabilidade toda política, ano que vem eleição, a situação do Brasil está extremamente complicada. E também, como você pode ver agora, as taxas dos tesouros estão extremamente altas. Se eu pegar esse tesouro IPCA mais 5%, por exemplo, cara, você vai ganhar 5% de juros reais, ou seja, acima da inflação. Isso é muito grande. Se a gente juntar com os 10%, isso é 15% de rentabilidade. É um pouco maior do que o retorno aí médio histórico que a gente teve até hoje. Mas agora que você já sabe tudo isso, você já sabe da inflação, você já sabe da instabilidade política, você já sabe que ano que vem tem eleição, o que a gente pode fazer para se proteger da inflação e também para se proteger ano que vem da instabilidade política que vai ter. Primeiro, a gente pode comprar esses próprios títulos atrelados à inflação, porque assim, se a gente pegar no vencimento, a gente sempre vai conseguir um rendimento maior do que a inflação, o que é muito bom. O segundo jeito é investindo nas ações de fato. Por quê? Vamos fazer uma linha de raciocínio e aí você me acompanha. O que gera a inflação? O aumento dos preços, certo? O preço do quê? Das mercadorias. Mas quem que vende essas mercadorias? As próprias empresas. Então você comprando as ações das empresas, você consegue aí se blindar pelo menos dessa inflação ao longo prazo. E o terceiro jeito também de você conseguir aí se proteger um pouco mais é comprando ativos escassos no nosso planeta, como por exemplo o ouro, as próprias criptomoedas como o Bitcoin ou Ethereum e também terras, que são os nossos famosos fundos imobiliários. E quando a gente tem esses ativos escassos, nas crises eles tendem a se valorizar, então é muito importante a gente ter eles para conseguir se proteger dessas crises, tirando do fato que até os fundos imobiliários, por exemplo, podem se valorizar ao longo prazo. Então esse foi o vídeo, eu espero que você tenha entendido tudo que aconteceu ao longo dessa semana e também como você pode se proteger, que é muito importante, e fica ligado porque o ano que vem vai ser complicado também, beleza? Tamo junto, falou!